Bem-vinda, joia rara! Segundona, né? Começando a semana e o tema de hoje é muito importante. Eu vou falar sobre estar doente por causa da sua autoestima. Venha ver qual é o motivo, né? Muitas vezes a gente se sente triste, aborrecida, a gente se sente mal, a gente está o quê? Adoecendo aos poucos mesmo, porque a gente sabe que quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente acaba adoecendo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje e desmistificar um pouquinho o que é autoestima, entender um pouquinho porque muitas vezes a gente sofre, né? A gente sofre às vezes não, assim, não vamos falar sobre sem motivo, porque muitas vezes a gente tá sofrendo, bom dia, é porque tem algum motivo, né? Mas existem como também a gente entender esse motivo e buscar compreender ele da melhor forma e solucionar na maioria das vezes, né? Então eu costumo muito falar sobre autoestima, porque muitas vezes a gente compara a autoestima com beleza, né? A gente acha que a gente não tem autoestima e na verdade não é que a gente não tem autoestima. Às vezes você ainda não conseguiu identificar os seus valores, as suas forças, ver realmente que você é uma mulher capaz, né? Então é bom sempre a gente estar falando sobre isso. E eu costumo dizer assim, que o que é a maior dor que a gente sente, né? Os maiores problemas, né? Desafios que a gente enfrenta, na maioria das vezes envolve pessoas, né? Então a gente se compara muito com outras pessoas e isso causa em nós, às vezes, uma dor, enfim, todos esses perrengues, né? Bom dia. Então é importante sempre a gente entender, né? Porque muitas vezes a gente deposita numa pessoa, às vezes, uma responsabilidade muito grande ou uma importância muito grande. Então é importante a gente entender um pouquinho o que é uma pessoa, né? E eu quis trazer aqui um tema um pouco pertinente pra gente refletir sobre isso. Então vamos falar o que é uma pessoa, um humano, né? O humano ou criatura é uma pessoa, né? É um ser ali que tem um corpo físico e um psíquico. Isso é um ser humano, certo? E quais são as capacidades de um ser humano? Eu até dei uma pesquisada aqui para trazer aqui para vocês. É o que? É força, flexibilidade, resistência, velocidade. Isso é o que seria um ser humano. A diferença entre um ser humano e um animal, porque todos somos criaturas, né? Daí tem a diferença de um ser humano e de um animal. O ser humano, ele tem o quê? Criatividade, né? Ele evolui, então ele tem o comportamento que ele pode, através do comportamento dele, evoluir, né? Ele não é aquela coisa que um animal que nasce já sabendo o que ele vai ser desde quando ele nasce até quando ele vai morrer. Então isso é a diferença de um humano para um animal. E quando a gente pensa que nós estamos nos comparando a um humano, a gente está comparando a um ser como a gente mesmo. Então, por que esse humano tem que afetar tanto a gente, né? Então, isso é uma das reflexões que a gente tem que fazer. Por que eu me sinto tão afetado, tão afetada pelo que o outro está fazendo comigo? Quando a gente começa a pensar sobre esse assunto, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai começando a entender toda essa dinâmica, né? Quando a gente percebe que a autoestima ela é construída desde quando a gente nasce, todos nós temos que ter autoestima, que é o quê? É a estima que a gente tem a nosso respeito. E isso tudo é muito pessoal, cada um vai ter a sua baseado no que a pessoa viveu, no que a pessoa foi sendo construída ao longo da vida. Mas muitas vezes, quando a gente não tem isso fundamentado e construído desde a nossa infância, quando a gente chega numa idade mais adulta, né, adolescência, principalmente na adolescência, a gente começa a se comparar com outras pessoas. Quando você começa a trabalhar, por exemplo, ou quando você está dentro de um relacionamento, aí existem as comparações que a gente faz. Isso faz parte do ser humano, né? Porque você está aqui num ambiente onde tem um monte de outras pessoas, você vai observar outra pessoa. E isso tudo, quando você não está bem com você mesmo e você está no meio de algum outro lugar, inserida em algum outro lugar, automaticamente você vai se comparar. E isso, se você não estiver bem com você mesmo, isso vai te dar, às vezes, um aborrecimento, uma tristeza. Você vai se sentir diminuído, né? Porque você está se sentindo diminuído daquela pessoa. Então perceba assim que quando a gente tá num estado de não se sentir bem com a gente mesmo, quando a gente está num ponto onde a gente não
não está feliz. A gente olha o outro e o outro nos incomoda. A gente tem que olhar um pouco para nós e entender o porquê que eu estou me sentindo assim. É claro que a gente sabe que existem pessoas que tiveram sim grandes oportunidades, tiveram sim uma família que a ajudou, que a colaborou para que ela, né, hoje fosse uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem resolvida. A gente sabe que existe isso. Mas a gente sabe também que é uma minoria que tem isso. A grande maioria passou por algum conflito, algum desafio ali que teve que lidar durante toda a vida ali, durante toda essa construção, para hoje estar como está. E se a gente observar e ver que as pessoas que estão ali bem-sucedidas, que são confiantes, que são seguras, elas provavelmente têm uma história. Tem uma história que elas viveram, tem um estilo de vida que elas levam. Porque perceba que a vida ela é feita de recompensas. Tudo que a gente faz, ela vai te trazer uma recompensa, seja uma recompensa boa ou uma recompensa ruim. Então, se você não está tendo uma recompensa boa naquilo que você está fazendo, talvez seja o momento de você rever. Ah, eu fui uma pessoa que eu sofri muito. Eu sou uma pessoa, sabe? É um estilo meu. Esse fim de semana até a minha irmã falou, né? A gente falou sobre isso. Eu entendo o teu sofrimento, né? Eu sei que nós, principalmente nós mulheres, a gente passa por muita coisa, né? E dependendo da família da onde a gente vem, a gente sofre muito mesmo. Mas não adianta a gente ficar só pensando no sofrimento, o quanto você sofreu, o quanto foi difícil pra você, o quantas coisas difíceis você vivenciou. Porque se você ficar vivendo só aquele momento ruim, difícil, que foi ruim e foi doloroso, você não vai olhar pra frente e ver que tem outras possibilidades agora. O que você viveu é passado, ficou lá atrás. E agora o que você precisa fazer é olhar pra frente e usar aquilo que você vivenciou como um impulso de um aprendizado, que você aprendeu muita coisa, porque é óbvio, né? Eu costumo sempre dizer, imagine, se você passou por tudo isso com pouca idade ou no início da tua adolescência, imagine o quanta responsabilidade você teve. Então, o quanto de aprendizado você não teve ali. Então, se a gente começar a olhar de uma outra perspectiva, de que o que você teve de sofrimento, o que você teve de desafio, foi um aprendizado, é como se você tivesse anos à frente de qualquer outra pessoa que está vivendo hoje. Então, quando a gente tem esse olhar para nós, para nossa história, isso já te dá um empoderamento e uma autoconfiança, porque você olha para trás e fala, eu já passei por isso. E esse diálogo, ele tem que ser com a gente mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente tá o quê? A gente se acha, né? Eu não tenho autoestima, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada, minha vida tá uma porcaria. Você se coloca numa posição abaixo do teu problema, abaixo desse desafio. Você tá se diminuindo. E o fato de você falar pra você, olha, tá tudo bem, tá horrível agora, eu tô infeliz, não tá ainda muito bom, mas olha o que eu já passei. E eu vou conseguir vencer. Você tem que ter esse diálogo com você, porque quando a gente tem esse diálogo com a gente, é como se você estivesse usando o teu cérebro, que é um músculo, né? O cérebro, ele é um órgão, como se fosse um músculo que você vai treinando ele para ele ficar cada vez mais forte. E é ele que vai dar ordens. Ele que vai dar ordens para sua mente. É através dele que a sua mente vai manifestar o que ela quer manifestar. Então perceba, você precisa dar essa ordem para o teu cérebro, dizendo que você é maior do que esse problema e essa dificuldade. Eu sei que às vezes você fala, Dani, mas só falar isso? Esse é o primeiro passo. Porque perceba, não adianta você fazer milhares de coisas e ficar fazendo, talvez você está tentando fazer. Talvez o que você mais faz é isso, é fazer coisas, buscar coisas para que você consiga sair dessa situação. E você não está conseguindo. Porque primeiro você tem que mudar sua mentalidade. Tudo começa na nossa mentalidade. Se você fica falando que você não tem autoestima, que você não consegue, que você é fraca, que você é frágil, que você é insegura, que você é medrosa, que você, ai meu Deus, se você ficar falando isso, é isso que você vai ser daqui pra frente. E não importa as coisas que você fizer,
Não importa as coisas que você fizer. Tudo começa lá de cima, daqui. O que você pensa sobre você? O que você está pensando sobre você agora? Porque o fato de você não ter alguma coisa ainda é porque você ainda não alcançou aquilo. Você ainda não conseguiu entender o que você precisa fazer que seja eficaz, que vai te trazer resultados. Por isso que é muito importante a gente sair um pouco desse universo que a gente está vivendo agora de dor, de insegurança, de medo. Pensar um pouco racionalmente o que eu preciso para me sentir mais segura agora. O que eu preciso? Tudo começa de um início, né? E quando a gente começa a fazer essa reflexão, quando a gente começa a se questionar o que eu preciso, por que eu estou me sentindo assim? Por que isso aconteceu comigo? Aí você começa a movimentar, você começa a buscar respostas. E através dessas respostas, que aí você vai ter que ter atitudes eficazes. Porque muitas vezes, quando você não se questiona e não consegue entender da onde vem, o porquê vem tudo aquilo, você faz e nunca vê resultado. E nunca consegue chegar num resultado. Então é muito importante que a gente comece a refletir sobre isso. É muito importante que a gente comece o quê? Entender, buscar entender, né? Buscar entender o porquê que eu estou me sentindo assim. Por que eu não tenho autoestima? Por que eu não tenho confiança em mim? Por que quando eu faço uma coisa... Porque perceba, quando a gente não está se sentindo motivada, quando a gente não quando a gente não reconhece que nós temos capacidade, todos nós temos capacidade. A diferença é que quando você já se coloca numa posição inferior, né? Quando você já se coloca numa posição lá embaixo, inferior, por melhor que você faça, por mais empenho que você tenha, você já tem uma primeira opinião a seu respeito. Né? Então, muitas vezes, o que você precisa é olhar para você com outros olhos. Olhar para você e ver, entender que você é um ser divino. E que esse corpo, essa vida que você está vivendo é por conta da sua limitação mental. É porque você ainda não entendeu e não compreendeu certas coisas que você precisa compreender. Mas de que forma que você vai compreender? Né? Então a gente precisa entender o funcionamento da nossa mente e do nosso cérebro, que são duas coisas distintas. É que muitas vezes a gente não sabe nada, a gente acha que a vida é só aquilo que chega até nós, né? A gente vai vivendo no automático, baseado naquilo que você está acostumada, naquilo que foi colocado para você. Muitas vezes você está seguindo uma dinâmica ali que foi colocada, foi posta na tua vida, e você está ali, né? Buscando, tentando entrar ali num equilíbrio, mas não consegue, cada vez fica pior, porque quando você não entende o porquê, você acaba se sentindo cada vez pior. Então é muito importante, sobretudo, que a gente entenda o porquê que a gente está sentindo aquilo. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou infeliz? Porque muitas vezes também, sabe o que acontece? A gente está tão acostumada, né, a receber estímulos, tantas coisas acontecendo à nossa volta, tantas coisas que a gente vê, ouve, né, que a gente sente, muitos estímulos que são postos na nossa frente. E muitas vezes a gente fica tão impregnado com tudo isso, é como se fosse lixo mesmo, lixo mental que vem até nós, e a gente não consegue ver o que a gente é, qual é a nossa essência, por que eu estou aqui, né? O que eu preciso para viver? O que eu preciso? Por que eu estou tão aborrecida com fulano e com ciclano? Por que eu me importo tanto com com o que aquela pessoa falou para mim? Sabe, a gente precisa começar a parar, né? Para um pouco, olhe um pouco para você, olhe um pouco para tua vida e reflita sobre ela. Né? A gente tem lá os filósofos que eles falam muito sobre isso. A filosofia basicamente é isso, é fazer com que a gente reflita sobre, tenha uma reflexão sobre tudo, porque tudo que é colocado
né, pra gente, através de imagens, através de ouvido, tudo que você ouve, músicas, imagens, tudo foi criada por pessoas, por um sistema que, de certa forma, esse sistema, ele quer controlar. Seja controlar para fazer com que você compre coisas que ele quer que você compre, ou que você pense coisas que ele queira que você pense, né? Então, nos dias de hoje, principalmente hoje, porque antigamente, se a gente for pensar anos atrás, há 20, 30 anos, eu acho, né? 20, 30, quando eu tinha, acho que uns 20, 30 anos, a gente não tinha essa poluição de internet, redes sociais, a gente não tinha. Então, as informações que chegavam até nós era muito menor, era mais restrita. Isso fazia com que nós não tivéssemos tantas coisas para se comparar, para querer, né, para desejar. Era como se a gente vivesse mais a nossa vida e menos a vida do outro, né? Hoje esse cenário ele inverteu. Hoje a gente vive menos a nossa vida e a gente vive mais a vida do outro, porque nós estamos 100% praticamente, tem pessoas que é 24 horas conectada aqui nas redes sociais. E isso a gente sabe que causa um grande mal, por quê? Porque querendo ou não, mesmo que a gente fale, não, eu tenho autocontrole, eu não vou me deixar manipular, mas isso é uma coisa que acontece no teu cérebro aqui, né? De tanto você ser apresentado aquilo vai tomando forma. E aí algo que antes não era óbvio, a partir de um certo momento se torna óbvio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então quando você está, né? Se você está nesse momento de insegurança, está se sentindo mal, não está bem, preste um pouco atenção o que você tem alimentado, né? Com o que você está se alimentando? Porque tudo que a gente se alimenta através do nosso olho e nosso ouvido, ele vai ter um impacto muito grande no nosso estado emocional, a curto, médio e longo prazo. Então nós temos que tomar um pouco de consciência sobre isso. Então, é claro que num primeiro momento isso não é bom da gente fazer, né? Tipo, você tá acostumada a fazer determinadas coisas. Você tá acostumada, que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo eu tava muito acostumada quando eu ia correr, eu podia soltar meus cachorros lá para correr no parque solta. E agora eles reformaram, ficou muito melhor, né? Ficou mais bonito pra gente estar lá andando e correndo. Só que eles criaram uma regra de que não pode mais o animal solto, tem que estar sempre na guia. E eu, por um certo momento, eu fiquei um pouco frustrada, né? Poxa vida, eu tava tão acostumada, ainda mais aí. Claro, num primeiro momento eu me frustrei, fiquei aborrecida, mas depois eu falei, Dani, a gente tem que pensar que nós estamos vivendo o quê? Num sistema onde a gente faz parte desse sistema. Seja um sistema familiar, seja um sistema social aqui na sua cidade, no seu bairro, no seu país. A gente vive introduzida dentro de um sistema. E a gente sabe que esse sistema, ele tem coisas, né? Para ele funcionar, ele tem que ter umas regras e coisas a seguir. E se a gente não segue, a gente acaba o quê? Saindo fora, né? Então, muitas vezes, a gente também precisa observar como que você está sendo, como que você está agindo. E pensar sobre aquilo que foi posto para mim, é algo coerente ou não? Porque muitas vezes a gente está diante de uma situação que alguém põe alguma coisa para você e você reflete sobre aquilo e pensa, poxa, isso não é coerente. Vai contra os meus valores, vai contra aquilo que eu acho certo ou aquilo que eu gostaria. Então aí você precisa tomar atitudes, pensar sobre aquilo para tentar resolver aquela situação. Muitas vezes o que acontece, o fato da gente não ter segurança, a gente ser uma mulher mais insegura, a gente acaba o quê? Aceitando tudo. A gente aceita tudo como se fosse uma verdade absoluta. E às vezes o nosso sofrimento é por isso, por aceitar as coisas. Então a gente precisa refletir sobre. E é claro que muitas vezes é posta uma situação diante de você que você não quer aceitar e que é difícil de resolver. É óbvio que tem coisas que é mais fácil de você dizer não, tem coisas que é mais difícil. E nesse momento, né, nesses desafios que são mais difíceis, que a gente tem que estar fortalecida, a gente tem que estar o quê?
com as nossas bases fortalecidas. E qual que é a nossa base? É o nosso autoconhecimento, entender um pouquinho quais são os nossos valores, quais são as nossas fraquezas, as nossas forças, o que realmente a gente deseja, porque muitas vezes uma decisão que você vai tomar hoje é em função de algo que você deseja lá na frente. Então é importante sempre a gente pensar sobre isso. Será que o que eu tô fazendo hoje tá me levando em direção de algo que eu quero lá na frente? Porque muitas vezes o nosso sofrimento hoje, o teu sofrimento hoje, talvez foi por decisões que você tomou lá atrás, que não foram decisões tomadas pensando nisso. Então é importante sempre a gente pensar sobre isso, né? Então quando a gente vai fazer coach, a linha do coach tem muito isso, né? Eles trazem muito. Esse fim de semana até eu tava comentando com a minha cunhada que também faz psicologia, eu faço psicologia, eu gosto muito de psicologia. Eu acho que a gente precisa, né, ter esse entendimento sobre a nossa mente, como que funciona tudo. E existe uma diferença entre a psicologia e o coach, por exemplo, que a psicologia ela às vezes não aceita muito essa questão dos coach. Mas o que eu vejo? Porque de tudo a gente pode tirar o lado bom. Tem as coisas que não são tão legais, de um lado, de outro, sempre tem. Mas quando a gente tem um entendimento, a gente procura tirar o que é bom dos dois lados, né? Então, por exemplo, o que eu vejo de bom no coach? Ele te ajuda a sair do ponto A e chegar no ponto B, e ele ajuda você a pôr um tempo, um limite que você quer para aquilo. E ele vai meio que te pegar e fazer você fazer aquilo. Já a questão da psicologia, do psicólogo, é mais para fazer com que você reflita sobre a tua vida, fazer com que você busque esse entendimento, sabe? É como se fosse assim, ele não vai dizer para você o que você precisa fazer. Ele vai estar ali te dando um direcionamento. E aí quando você traz, né, para ele, você vai começar a falar, ai, nossa, é isso, nossa, é aquilo. Já o coach não, ele vai te dar passos para você seguir, te ajudando a chegar. E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu gosto de falar sempre uma frase que é bíblica que fala: fé sem obras é morta. E quando a gente traz essa frase para a vida da gente, o que significa isso? Significa que não adianta você entender qual é o seu problema. Ah, eu passei por N problemas na minha vida, pronto, consegui solucionar aquilo. Mas se você não construir uma vida e não construir coisas que você pode pegar, né, não ter essas recompensas que a gente precisa ter, você vai se frustrar ao longo do tempo. Então você pode sim ter melhorado, ter entendido, ter superado alguma coisa, mas se você não conseguir conquistar algo ou buscar algo, sabe, ter algo que você possa ver realmente, sentir, pegar, você vai acabar se frustrando, porque o ser humano ele precisa disso. A gente não vive só de palavras, né? Não, a gente vive de coisas também. Então a gente precisa ter o quê? Nossos planos. Por isso que é sempre importante nós desenharmos o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente tá aqui infeliz, aborrecida, minha vida não tá boa, tá tudo caindo, né? Caindo do céu ali, tá tudo negro, mas a gente também não sabe o que a gente quer lá na frente. Porque perceba, quando você sabe exatamente o que você quer, tem como você desenhar o que eu preciso fazer. Então, assim, é claro que não é fácil, claro que não é fácil, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, as coisas não acontecem momentaneamente. As coisas vão acontecendo à medida que você vai fazendo. E à medida que você vai fazendo, um passinho de cada vez, você vai tendo resultado e você vai conquistando algo. E o que muitas vezes a gente faz é desanima, né? A gente desanima, a gente não tem paciência. Ai, a gente tá aqui, ai, não deu certo, eu já abandono. Ai, não. Então, nós, mulheres, temos um pouco isso. Um pouco não, talvez bastante, não sei se você é um pouco assim. Aquela coisa de, ai, querer fazer, não deu certo, já desisto, vamos... Porque nós temos uma habilidade de fazer muita coisa, de dar conta de muitas coisas. Porém, a gente acaba o quê? Por conta dessa habilidade que a gente tem de fazer tudo, de dar conta de tudo, a gente não se foca em algo específico. E aí, o fato da gente não se focar e não pegar algo específico, a gente fica naquela sensação sempre de que, ai, tá faltando alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente precisa o quê? Entender que a gente tem que tirar isso que é uma força nossa, né? Uma qualidade nossa, essa questão da gente conseguir dar conta de tudo. Mas a gente também tem que pensar um pouco assim, será que o desistir de tudo também é o melhor caminho? Não. Se eu quero algo para me sentir mais segura, porque é importante sempre a gente ter algo, o que eu preciso fazer? Às vezes, conquistar um carro, né? Às vezes você não tem carro, quer comprar muito um carro, ou quer mudar, comprar um carro melhor. Então, às vezes, a gente tem que ter alguma coisa que a gente deseja,
buscar maneiras da gente conquistar aquilo. E aí, quando você conquista aquilo, aquilo te dá um poder, sabe? Uma coisa de uma sensação de vitória. Nossa, eu consegui. Aí, quando outros desafios forem vindo, né? Que a gente sabe que a gente vai ter N desafios. O fato de você ter já tido essas recompensas, essas provas de que você consegue e pode, isso vai te ajudar a superar. Vai te ajudar a se manter firme, né? Porque muitas vezes, diante de um desafio, principalmente quando é um desafio voltado para o nosso emocional, eu me lembro que quando eu atendia bastante mulheres, uma das coisas que afeta muito, eu não sei em relação a você, eu sempre foi algo que me afetou muito, foi relacionamento, não me estar bem no meu relacionamento, sabe? Às vezes a forma como eu sou tratada, a forma como eu me sinto dentro do meu relacionamento. Isso pra mim é muito importante. Então, eu tava até pensando, né? O que é importante pra mim dentro de um relacionamento? Que, inclusive, eu quero até convidar vocês que agora todo domingo às 9 horas da noite eu vou fazer uma live lá no YouTube pra gente falar sobre isso, né? O que é importante pra nós mulheres? Porque, às vezes, a gente nem sabe direito o que é importante pra mim. E aí eu tava pensando sobre isso, porque eu falei, eu quero falar um pouco sobre isso. O que é importante pra mim? É me sentir feliz e satisfeita no meu relacionamento, é estar trabalhando em algo que eu me sinta bem, que eu sinta que eu tô sendo útil. Então, pra mim, o importante é eu sentir. Eu preciso sentir que eu estou bem, sentir que eu tô em paz. Então, se acontece alguma coisa, por exemplo, que me deixa preocupada, que me deixa chateada, aí eu fico, meu Deus, eu preciso resolver. Né? Então, assim, é bom a gente trazer isso pra gente tomar consciência de quem somos nós, o que a gente precisa, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente precisa pra ser feliz, ou a gente acha que precisa de muita coisa. E na verdade, a gente não precisa de muita coisa. Ontem mesmo eu tava comentando com meu pai e falei, pai, se a gente for pensar, o que a gente precisa, né? Agora, nesse exato momento, o que você precisa pra estar ali onde você está? Né? Então, muitas vezes a gente acha que precisa de mil coisas, de muitas coisas, mas na verdade a gente não precisa, né? A gente precisa estar aqui só sentado em algum lugar. E né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que o que a gente mais precisa é estar em paz com a nossa mente, né? Em tranquilidade. Porque quando a gente tá assim, a gente consegue ter uma visão do que a gente vai precisar fazer, do que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a gente vive naquela ansiedade de querer muita coisa. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar um carro novo. Não, mas a hora que melhorar um pouco essa situação, eu vou conseguir me sentir melhor. E aí a gente acaba não vivendo o presente por conta de todas essas questões. E lembra quando eu falo sobre a gente estar o quê? A gente é diariamente poluído, né? A nossa mente ela é poluída de muita informação, muita coisa. A gente precisa de tanta coisa, né? Ontem até eu tava comentando com a minha mãe, porque ela tava falando, ela nem sei se ela tá vendo, acho que hoje ela não conseguiu ver. Que ela falou assim, filha, você precisa fazer mais maquiagem pra estar aqui. E aí eu mostrei pra ela, eu falei, mãe, veja bem, ó, a senhora tá acostumada a olhar aqui na internet e ver essas mulheres falando, mas olha aqui. Aí eu fiz o teste do filtro com ela. Ela ficou assustadíssima, porque ela nunca tinha visto um filtro. Eu falei, então, é porque as pessoas colocam filtro, por isso que elas estão aqui toda maquiada. Como aqui pra mim é o meu trabalho, eu estou aqui passando pra mulher que o que a gente precisa é se sentir feliz com o que a gente é e com o que a gente tem, e melhorar o que a gente tem. Porque muitas vezes, se a gente não está bem emocionalmente, a gente não cuida da gente. A gente não cuida de nós, sabe? Da nossa pele, do nosso cabelo. A gente não olha pra nós no espelho pra ver o que a gente precisa melhorar. E aí, eu falei pra ela, então eu preciso vender isso, vender passar essa mensagem para as pessoas que me seguem, que estão aqui. Que tem como a gente se sentir bem, se sentir bonita como a gente é. Né? Então, a gente precisa parar um pouco de se comparar com outras pessoas e olhar mais pra nós. E a ciência, ela prova isso. Existem estudos que provam que quando a gente não tá emocionalmente bem, a gente adoece o nosso corpo. E o adoecer o nosso corpo é envelhecer também. Porque o envelhecer precocemente, porque assim, existe o envelhecimento natural, que a gente vai passando, né, a idade, e nós vamos ter os declínios natural da vida. Mas esses declínios, eles são
natural, eles são lento e suave. E hoje em dia, com esse estilo de vida que a gente tem, de poder fazer mais exercício, essas descobertas que a ciência vem trazendo, né? A medicina vem trazendo de melhor alimentação, melhor qualidade de vida, esse declínio está sendo muito menor. Então é muito comum hoje você ver, às vezes, uma mulher de 60, 70 anos muito bem, porque é possível isso. Mas o que acaba, às vezes, fazendo esse declínio ser muito mais agressivo é o fato da gente não cuidar da nossa mente. A gente não cuida do nosso emocional. Então a mulher tá sempre estressada, ansiosa, preocupada, quer resolver tudo, não tem paciência com o marido, não tem paciência com o filho, não tem paciência com ela mesma, não consegue se olhar no espelho, não consegue se encarar. Então é importante que a gente olhe para nós com mais carinho, com mais amor, que a gente olhe para nós e entenda que nós somos seres especiais. E que nós precisamos cuidar primeiro da nossa mente e depois a gente vai cuidar do restante. E se a gente não tiver com a nossa mente boa, a gente não vai conseguir dar conta das outras coisas, que são muitos desafios. E hoje em dia, né, sobretudo hoje em dia, é muito maior. Porque hoje a gente trabalha fora, né? Então hoje nós mulheres quisemos conquistar essa liberdade de trabalhar fora, de sair de casa, né? Porque na verdade, o ficar em casa acaba não sendo reconhecido, né, pela sociedade, pelas pessoas, até mesmo por nós, né? Até mesmo por nós. Muitas vezes a gente não reconhece. Então, se você, por exemplo, fica em casa, você acha que não faz nada. Teu marido chega e fala, mas você não fez nada. Eu sim que trabalhei. Porque acha que fica em casa, não. Então, é uma cultura. E como a gente queria, às vezes, sair, né? Eu não sei, lá atrás, quando as mulheres começaram nessa revolução de trabalhar, eu acredito que foi uma parte por conta disso, dessa questão da gente também sair, porque nós temos essa capacidade de trabalhar fora. E também por uma questão social, né? Econômica, na verdade, né? A gente sabe que, às vezes, só um trabalhando em casa não é o suficiente para manter o equilíbrio financeiro da casa. E com isso, a gente foi para o mercado de trabalho e a gente, como sendo mulheres, a gente tem mais condições e tem muita condição de dar conta de tudo isso. E a gente acabou abraçando uma parte muito grande de tudo isso. Só que aí ficou o quê? A nossa vida, casa, filho e marido, né? Porque pense bem, o marido, quando ele sai para trabalhar, qual é a preocupação dele? Simplesmente pôr a roupa e trabalhar. E quando ele volta, a preocupação dele é sentar lá na mesa e comer o que já está pronto, né? Na maioria das vezes. E nós temos que o quê? Ir trabalhar e já ficar pensando que tem que lavar, cuidar da roupa, cuidar da casa. Ou mesmo que não é você que cuide, mas você tem que pensar em alguém para te ajudar. E aí chega naquele dia, a pessoa não vem, e aí você faz o quê? Né? Então a gente tem... E tudo isso gera um estresse muito grande, né? A gente tem que ter essa dinâmica de dar conta de tudo isso, gera um estresse, né, muito grande. E é aí que nós precisamos conseguir equilibrar esse estresse, né? E das melhores maneiras da gente conseguir equilibrar esse estresse é através do quê? Da meditação, através do exercício da respiração. Então eu vou ensinar aqui vocês um exercício da respiração que ele é muito simples, para que quando você está nessa ansiedade, nesse estresse, de não saber o que fazer, meu Deus, é tanta coisa, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, agora eu tenho que não sei o quê, ligou alguém da escola que o filho machucou, e a gente fica naquela ansiedade, naquele estresse. Então é o exercício da respiração. E como que é o exercício da respiração? Você vai inspirar contando até 1, 2, 3, você vai parar um pouco, segurar esse ar lá dentro contando 1, 2, 3, e você vai expirar 1, 2, 3. Então é 3 por 3. Então vamos lá. Percebe? Então Então você inspira, segura, expira. Contando até 3 para inspirar. E aí você vai sentir. Então, você fazer isso várias vezes, e quando você expira,
relaxe os seus ombros. Então pode até fazer com a mão, sabe? Isso vai ajudar você o que? Acalmar. Você vai acalmar a mente, você vai acalmar o seu corpo. Faz isso por 1 minutinho, por 5 minutinhos, o quanto você sentir necessário. Vai até mudar a sua percepção momentânea aqui. Parece que se você tá naquela, agitação, acalma. Então, o que acontece? Quando a gente tá muito ansiosa, quando a gente tá se sentindo muito mal, quando a gente tá se sentindo muito preocupada, meu Deus, é tanta coisa, não sei o que. Acalme a mente primeiro, relaxa. Eu sempre falo também, vai ouvir uma música, vai dançar um pouco. A dança, a PNL fala muito sobre isso, né? Sobre a gente mudar um comportamento. Então, quando a gente quer mudar uma emoção, a gente muda o comportamento. Porque a emoção não tem como você mudar, né? Então, se você está se sentindo ansiosa, se você está se sentindo preocupada, se você tá sentindo medo, se você tá sentindo angústia, se você tá sentindo dor, tristeza, porque muitas vezes a gente tá naquela, eu tô com uma tristeza que eu não sei de onde vem, eu tô com uma angústia, um aperto aqui no meu coração, a gente tem isso, né? Eu tô com um aperto. Oi, Mônica, tudo bom? Então, quando você tá assim, muda o seu comportamento, vai dançar, vai cantar, vai ouvir uma música. Quando a gente faz esse movimento, a gente muda essa energia ali, a gente consegue sair de uma emoção de angústia, de dor, de insegurança para ir para uma emoção de esperança, de ânimo, de felicidade. É claro que, como eu sempre falo, né? Se você não tiver algo que você pega, né? Então, se você não tiver um plano para pegar alguma coisa, para alcançar alguma coisa, isso tudo vai voltar. Pode ser que volte rápido, pode ser que demore, porque nós sempre temos isso. Mas isso é uma técnica para você sair desse campo aí energético baixo, para conseguir ter energia para o quê? Para subir, para fazer as coisas que você precisa. Porque muitas vezes o que falta para nós, no nosso dia a dia, é ter ânimo para fazer as coisas que a gente precisa. Então é ter paciência, por exemplo, com o filho, é ter paciência com o patrão lá, o supervisor, é ter paciência com o marido, é ter paciência com a mãe, é ter paciência com a irmã, é ter paciência no trânsito, sabe? Muitas vezes falta isso pra gente, paciência, sabe? Falta a gente ter calma pra conseguir fazer aquilo que a gente precisa de uma maneira mais clara. Então, quando a gente movimenta o nosso corpo, quando a gente faz coisas pra sair desse campo de energia baixa, de desânimo, de tristeza, e faça isso, pratique pra você ver. É ótimo, ajuda muito e resolve momentaneamente. Mas aí, o que você precisa fazer? Vai, faz o que você precisa fazer, alcance alguma coisa. Então, por isso que é importante sempre a gente ter planos. Então, durante o dia, planeje o que você quer fazer no seu dia. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente fala assim, eu preciso resolver o meu relacionamento que tá uma porcaria. Tá. Você percebe, nossa, para resolver o seu relacionamento todo é muita coisa. E aí você fala, mas o que eu preciso fazer? Você fica perdida. E aí o fato de você não ver uma saída, uma solução, te gera mais ansiedade, mais dor, você não consegue resolver e você tá ali dentro daquele ciclo. Então vamos pensar, eu preciso resolver, tá? Então esse é o grande objetivo, resolver o teu relacionamento. Mas hoje, o dia tem 24 horas. Desses 24 horas, o que você pode fazer hoje que vai ajudar a resolver o seu relacionamento? É essa dinâmica que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o nosso grande objetivo, dividir ele em pequenos objetivos e trazer ele para o hoje. Hoje, o que se eu fizer hoje isso, será que é passar mais tempo com meu marido, ou falar alguma coisa, não sei, você tem que pensar, o que eu posso fazer hoje que vai melhorar, vai resolver? Talvez não vá resolver, mas talvez é um pequeno passo, talvez é um pequenino passo. Será que é falar de uma forma menos agressiva? Será que é trabalhar um pouco mais a paciência? Aí a gente entra naquela linha que eu sempre gosto de falar, né? Quando a gente descobre, né, o que precisa ser feito e a gente tem que lidar com algo que é paciência. Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou ter paciência? Meu Deus, como? É uma prática.
Então, por exemplo, você ter essa consciência, eu tenho que ter mais paciência. Então, aonde você perde a sua paciência? Quando ele fala devagar, por exemplo. Então, quando ele estiver falando devagar, você procura se controlar, né? E aí, é claro que não é sempre que você vai conseguir se controlar. Claro que não, nós somos seres humanos, mas cada dia você procura se controlar um pouquinho mais, percebe? Aí você já tá começando a ver alguma coisa. Então é como se você já estivesse em busca de algo. Porque você já identificou uma pequena coisa que você precisa fazer naquelas primeiras 24 horas. Você já tá trabalhando com isso. Amanhã é outra coisa, e depois outra, e depois outra, e depois outra. E cada dia que você passou e conseguiu superar uma coisa, foi uma evolução. Foi uma melhoria que você fez. E a gente tem que sempre o quê? Melhoria contínua. Eu tive paciência hoje, amanhã eu vou ter um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais, sabe? E a gente vai começando a enxergar o que a gente precisa fazer pra gente ter o resultado que a gente quer. Mas primeiro a gente tem que saber o que a gente quer. Depois a gente tem que entender que a gente tem que dividir esse objetivo maior em pequenos objetivos, e cada dia é um passinho de cada vez. E o resultado, o tempo, né, que vai levar pra gente ter aquele resultado é o tempo que você vai ter para se dedicar àquilo. Então perceba, a gente tem lá, por exemplo, eu que tô fazendo faculdade, né? A faculdade de psicologia é 10 semestres, eu já tô no 4º. Então faltam mais 6 semestres. Só que eles já foram subdivididos. Então, tem lá, todo dia, 3 horas por dia eu vou na faculdade e faço um pouquinho por dia. Então já foi fechado o tempo para cada coisa. Então, não adianta eu querer terminar em 1 ano, porque já foi dividido para ser terminado em 5 anos. Não adianta. Agora, porque eu não tenho controle sobre isso. Então não adianta eu me estressar, que eu queria que acabasse 1 ano. Eu fico o dia inteiro fazendo aula, mas eu quero que acabe 1 ano. Não vai adiantar, você vai morrer infartado e não vai resolver. Agora, você comprou um curso online, que nem é a minha mentoria aqui, é online. Aqui a gente tem também, é um processo, porém, existem as aulas que você pode consumir mais rápido. Então, depende de quem? De você. Em você ir lá e consumir o conteúdo quanto mais rápido, porque quanto mais rápido você consome, mais rápido você aprende. Então, quando é algo que está sob o seu controle, vai depender da energia que você depositar sobre aquilo. O resultado vai vir mais rápido. Se não é algo que você controla, você precisa entender o processo que você precisa fazer, e é isso que é o problema. Quando é algo que a gente não controla e a gente precisa ficar no processo, a gente desanima e a gente para na metade. Na maioria das vezes, a gente para um pouco antes de obter o resultado, porque quando tá quase chegando, fica pior. Fica mais difícil, fica mais doloroso, e aí a gente desanima, e a gente para, e aí a gente não faz e não tem o que a gente gostaria de ter. Então, meninas, vamos tomar consciência disso. Primeiro ponto, não se compare a ninguém. Entenda que todas as pessoas que você está se comparando são pessoas humanas, e eu acabei de falar, se você tá vendo essa live agora no finalzinho, volta lá na frente, eu falei sobre o que é um humano, quais são as habilidades de um humano, né? As características, quais são as diferenças de um humano para um animal, para você entender. E por que eu falei tudo isso? Para que você entenda que você também é humano. E que se você fizer coisas que você diferente, você vai ter resultados diferentes. Se você fizer coisas iguais, vai ter resultados iguais. E a mesma capacidade e condição que foi dada para você, foi dada para ele, e para ele, e para ele. E se ele está tendo um resultado melhor, se ela está tendo um resultado melhor do que você, é porque ela já entendeu essa dinâmica e ela fez o que precisava ser feito. E aí, ao invés de você olhar para ela e se sentir diminuída, olhe para o que ela fez e se sinta motivada a fazer também. E use isso como um exemplo, uma admiração, alguém que você admira. Eu admiro tanto aquela pessoa porque ela é tão incrível que eu quero saber o que ela fez e se é algo que eu também posso fazer. E na maioria das vezes é algo que você pode fazer. Então perceba,
Nós, seres humanos, para todos nós foi dada uma capacidade. É claro que existe uma pequena mesmo, parte, que foi dada uma capacidade além do normal, que são os superdotados. É como se os superdotados, eles já nascessem com uma facilidade em fazer tudo o que eles quisessem. Só que eles têm outro tipo de desafio. O desafio dele não é em aprender a fazer coisas porque eles já têm uma habilidade maior. Mas o desafio dele é se encaixar no mundo onde a maioria das pessoas não são como eles. E isso é um desafio muito grande. Muito, muito grande. Tanto que, se você pegar na história, a maioria dos grandes superdotados tiveram algum problema de depressão, vícios, muitos acabaram se matando e acabaram não conseguindo, porque existe uma grande diferença. Então, goste de você ser normal. Aprecie a sua normalidade. E entenda que você tem capacidade e condições para ser tudo aquilo que você deseja. O que você precisa é desejar primeiramente alguma coisa, buscar maneiras e ferramentas para que você consiga chegar ao teu objetivo. E eu aqui, durante todos esses meus conteúdos, eu estou passando sempre um pouquinho de direcionamento. Mas se você deseja realmente algo passo a passo, bem estruturado, já que te leve de encontro ao que você quer, se inscreva ali na Noite da Autoestima, que a gente vai ter uma noite onde eu vou falar um passo a passo e vou apresentar para você o meu método que eu criei, aonde eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesmo. E eu ajudo você realmente a resolver todas essas questões. E juntas nós vamos conseguir. Porque quando a gente tem alguém que já passou por isso, já sabe quais são os caminhos das pedras, já sabe o que precisa fazer e te pega pela mão, é muito mais fácil. É claro que só eu fazendo, te ajudando, não vai resolver. Você precisa querer, você precisa estar nesse momento de mudança, de querer realmente. Porque o que eu vejo muito é pessoas que reclamam da vida, que estão infelizes, mas que não tomam essa consciência de que elas precisam querer fazer, querer estar pronta. Você precisa falar isso pra você. Eu quero fazer. É claro que quando você toma essa decisão, você vai deixar muita coisa, muito prazer imediato de lado. Você vai deixar muito prazer imediato do lado para receber um prazer maior lá na frente. Mas é um prazer realmente que vai encher a tua alma, vai encher a tua vida. Mas para isso você tem que ter essa consciência. Então reflita sobre isso. Será que você não está agora gastando o teu tempo, tua energia com prazeres imediatos e abrindo mão de um prazer maior e mais duradouro lá na frente? Reflita sobre isso. Né? E o deixar os prazeres imediatos é tomar consciência. É olhar para a sua vida e ver o que eu preciso começar a fazer para me sentir melhor. Se eu não estou feliz no meu relacionamento, por que eu não estou feliz no meu relacionamento? Porque muitas vezes você não está feliz no seu relacionamento e você busca com prazer de alimentação, prazer de sair com as amigas, comprar no shopping, querer comprar algo novo, querer fazer alguma coisa diferente, momentânea, para dar um prazer momentâneo. Eu preciso ficar passeando, eu não consigo ficar parada dentro de casa. Perceba que para você conseguir tudo isso, esses prazeres que são mais duradouros, você precisa, em primeiro lugar, aprender a ficar com você, amar a tua companhia. Porque você é a única que vai estar com você nos momentos de desafio e que são difíceis. É você que vai estar ali, não vai ter ninguém não. Porque as pessoas elas vêm até você quando você está bem. Perceba quando você não está bem. Quantos amigos sobram do teu lado? É muito pouco. Se sobrar, é muito pouco. E tem muita gente que tem relatos e que não sobram nenhum. Então perceba que para você ver a mudança na tua vida, você tem que fazer a mudança. Então vamos começar a mudar a nossa forma de pensar, a olhar para nós e acreditar em nós, tá bom? Então hoje eu vou encerrar por aqui, que já faz praticamente 1 hora, né? Quase 1 hora que eu estou aqui. Todo dia nós temos um encontro, 9 e 7 da manhã. E agora, a partir de domingo, nós vamos ter 9 horas da noite, no domingo lá no YouTube. Eu vou depois postar aqui durante a semana no canal, para vocês já irem lá, se inscreverem
e participar. E vai ser um espaço onde a gente vai realmente debater, onde a gente vai refletir sobre. Cada vez eu vou trazer um assunto, onde vocês vão dar a opinião de vocês, trazer para mim também o que vocês esperam, o que é importante para você. Vamos começar a falar. Então vamos fazer dessas lives uma terapia. Algo que a gente vem aqui e fale um pouco, o que é importante para mim, como eu estou me sentindo. Vamos fazer isso. Vamos vir aqui, vamos falar um pouquinho sobre nós. O que eu preciso para me sentir melhor? Porque muitas vezes, quando a gente vem aqui e fala sobre a nossa vida, a gente começa a ver que a nossa vida não tá tão ruim, não. Ela pode melhorar, mas não tá tão ruim. Porque perceba, para que a gente consiga uma vida melhor lá na frente, a gente precisa o quê? Gostar do que a gente está vivendo hoje. A gente precisa apreciar o que a gente tem. Né? Pensou, você tá aqui tendo uma vida. Imagine, se você não tá feliz com a tua vida, ela tá muito triste, ela tá chateada, ela fala, poxa, ela não tá feliz com a vida que ela tem. Sabe, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. E tudo, a gente começa a partir de uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade muda tudo. Porque tudo que vier após isso é baseado nisso. Tudo que você vai fazer é baseado no que você pensou. Então o pensamento ele é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.